Então, para dar uma equilibrada, eu já vou começar a falar um pouco antes. Então, o pessoal vai chegando e vai vendo, beleza? Tranquilo, professor. Fechou. E deixa eu abrir aqui só. Agora só faltam mais, além de hoje, mais 2 aulas, né? Deixa a revisão, tá quase acabando tudo já. Olá, pessoal, tudo bem? Estão vendo minha tela? Sim, professor. Fechou. Então, vamos continuar. Hoje o tema é investimento estrangeiro e estratégias contratuais. A gente falou sobre esses tópicos lá no começo da disciplina, bem na parte de introdução. Daí eu fiquei para falar um pouquinho mais para vocês. A questão como essa disciplina é muito ampla, como eu já tinha falado antes também, ela acaba entrando muito nessa questão conceitual e apenas dando uma pincelada sobre o que cada assunto significa. Mas cada assunto aqui também seria extremamente denso de explorar separadamente, porque todos eles têm muitas vertentes, cada país é de um jeito, então tem muitas variações. Mas em geral, eu vou passar algumas explicações para vocês aqui e vamos lá para essa parte mais introdutória. Então, nós vamos ter 2 tópicos hoje, que vai ser investimento direto estrangeiro em empreendimentos colaborativos, e o outro vai ser licenciamento, franquias e outras estratégias contratuais. Então, começando com investimento direto estrangeiro em empreendimentos colaborativos, estratégias de entrada em mercados nacionais. Elas podem ser classificadas de acordo com o controle que dão à empresa em seus mercados estrangeiros. Penso que se a empresa quer ir para outro país, normalmente ela tem algumas estratégias e meios de conseguir fazer isso. E alguns meios dão mais autonomia para ela agir e propagar seu valor e sua cadeia de serviço da forma que ela queira, e outros muito menos. No caso, que nem esse primeiro. As estratégias de baixo nível de controle são baseadas na exportação. Então você pega, em vez de fabricar teu produto localmente e ter um serviço de atendimento personalizado, você só pega teu produto que você fabricou e manda para outro país. As pessoas vão comprar lá de acordo com um revendedor, um distribuidor, uma loja especializada, alguma coisa do gênero. Então, você não consegue controlar como esse teu produto chega para outra pessoa. Tem um detalhe, que eu escrevi isso em algum slide, não lembro qual, que fala essa questão, você não consegue facilmente exportar serviço. Você consegue exportar serviço, você manda uma equipe técnica prestar algum serviço especializado em algum lugar do mundo, mas você não consegue pegar e exportar serviços que realmente propaguem valor aos seus clientes. Então é uma situação bem complicada, perfeito? É realmente difícil, então se você quer só exportar, você sabe que teu cliente não vai receber o produto do mesmo jeito que se estiver vendendo localmente. A estratégia de nível moderado de controle envolve relações contratuais como licenciamento e sistemas de franquias. Então pense assim, eu não vou estar lá gerenciando o meu negócio em outro país, mas eu posso pegar e forçar uma empresa a pegar e agir igual eu ajo aqui lá e gerir o próprio negócio por lá sem que eu tenha que me desgastar, e a empresa me paga royalties ou qualquer tipo de remuneração baseada em utilizar minha marca em outro lugar. Isso aqui em franquias é o que existe, perfeito? Você realmente pega o teu serviço e permite que outra pessoa venda do jeito que você vende. Só que nem sempre esse controle pode ser feito da exata mesma maneira, até mesmo porque exatamente às vezes aquela pessoa que vai comprar os direitos não vai fazer isso por conta. E é difícil você fiscalizar e controlar esse tipo de situação. Mas, em geral, você consegue ter um pouco mais esse valor agregado do que no nível de estratégia ali mais baixo, perfeito? E estratégias de alto nível são aqueles que a empresa realmente se muda, se instala em determinado país para prestar seu serviço com todo o sistema de qualidade possível. Então, muitas vezes, não é porque a gente vê uma empresa que é uma marca multinacional estando no seu país que realmente aquela empresa está atuando aqui dentro. Se não me engano, esse é o caso da própria McDonald's no Brasil, que é uma empresa que faz a gestão da marca aqui dentro e não é a própria McDonald's em si. Então, é essa situação. Existe essa pequena diferença, porque se a empresa está aqui em peso, ela realmente tem um controle maior da qualidade do serviço e tudo mais. E caso ela não esteja, fica delegada a terceiros, então você consegue perceber uma identidade diferente em cada um dos países. Lembrando que tem situações, e pode ter empresas que realmente vão focar em grandes adaptações em cada região para conseguir abranger melhor o público. Isso varia muito de acordo com a estratégia do próprio negócio. Mas existe, digamos, meios para agradar qualquer um, desde aquele que gasta menos e aquele que gasta mais. No caso de baixo nível, é aquele que é mais barato, você só vende o produto, alguém vai comprar e vai revender. E esse aqui seria o mais caro, que seria realmente montar uma estrutura de valor dentro do país que você deseja se migrar.
Esse aqui é intermediário, tá? Mas ainda assim paga bem, mas exige um certo nível de controle também. Se tiver várias franquias e nenhuma for igual a outra, teoricamente não é uma franquia. O controle é maior quando a empresa tem presença direta no mercado externo. Então você consegue exercer a sua marca, a sua estratégia com uma energia maior e com mais determinação e com mais também sucesso se você estiver naquele lugar. Beleza? Motivos para pensar em investimento direto estrangeiro nas iniciativas colaborativas. As empresas usam IDE por várias razões. Busca de novos mercados e consolidação, mas você também pode começar simplesmente exportando o produto e ainda conseguir buscar novos mercados. Só que a tua presença lá vai ser menor. Simplesmente porque as pessoas podem evitar de comprar porque não tem, digamos, assistência técnica especializada naquele lugar. Isso é comum ver em produtos eletrônicos, quando você importa o produto cheio de frufru e não consegue resolver problemas dele técnicos caso ele dê problema. A aquisição de produtos mais baratos ou mais abundantes nos mercados estrangeiros. Então, se você quer, digamos, fabricar mais barato e exportar a partir dali, vale a pena instalar a tua manufatura diretamente num país que compense para você, seja por mão de obra barata ou por conseguir, digamos, matéria-prima mais em conta. Serviços não podem ser exportados, aquela ideia que você não consegue propagar o mesmo valor por mais que você esteja enviando produtos para fora, então fica diferente. E motivos relacionados à eficiência. Se você está em peso no lugar, você consegue economizar na escala. Isso não é difícil de visualizar e consegue imaginar o quanto isso realmente pode ser valoroso. Então você vir em peso e competir diretamente com as empresas daqui e roubar o mercado delas pode ser mais vantajoso. A ativação para tentar iniciativas colaborativas internacionais é a redução de custos, atender as exigências do governo e evitar e reduzir a concorrência. Eu falei para vocês isso, talvez aqui nos próximos slides, não lembro se eu coloquei ou não, mas lá atrás eu tinha comentado essa questão do que são iniciativas colaborativas. É a ideia de você pegar e realmente ir para um outro país com parcerias específicas. Então, às vezes, você vai utilizar uma empresa naquele lugar para revender seus produtos, mas de uma forma, tipo, com muito mais controle e atuação da própria empresa, da própria marca, dentro daquela empresa que aceitou fazer essa distribuição. Ou você vem com duas empresas, tipo uma joint venture, elas vêm para um país juntas, apesar de ser concorrentes, mas elas utilizam, digamos, essa economia de escala e essa facilidade para entrar no mercado com menos custos. Então, é bem interessante. Tem muitas estratégias mais simples de baixo nível que são utilizadas para você conhecer o mercado. E depois você vê que aquele mercado absorveu bem o produto, você vai para lá diretamente. Foi o que aconteceu com a Xiaomi. É basicamente isso. Viu que o brasileiro adorava importar celular do AliExpress e veio para o Brasil. Depois eles viram que o brasileiro não comprava do AliExpress por ser Xiaomi, sim porque era barato. Daí saíram de volta e agora decidiram voltar. E é assim a situação da Xiaomi no Brasil. Tipos de investimento direto estrangeiro. Pode ser investimento direto integral, no qual a empresa detém 100% das operações do estrangeiro, ou pode ser uma sociedade de capital conjunto ou com um ou mais parceiros. Então, basicamente, essa é a ideia. Ela pega e simplesmente investe e compra, ou às vezes ela cria um fundo de investimento para suportar o investimento necessário para se instalar naquele país. Ambos funcionam e ambos mantêm esse mesmo procedimento de controle nos acionistas majoritários, mantém no conselho e assim vai indo. As empresas podem realizar investimentos construindo uma instalação totalmente nova ou comprando uma instalação existente de outra empresa através de aquisições. Às vezes pode acontecer simplesmente uma empresa sair e outra entrar. É o caso basicamente que aconteceu com a Craft e com a Mondelez. Houve meio que uma aquisição e troca de marcas ali no meio, e a Craft saiu do Brasil, aqui da região, e entrou a Mondelez em cima com quase as mesmas marcas, ser responsável por aqueles produtos aqui no nosso país. Então essa situação também pode acontecer. Às vezes você começar uma empresa do zero, adaptar muito o negócio para ficar parecido com aquilo que você tem que produzir, sai extremamente caro. Mas você pode comprar uma instalação existente por um preço mais barato e funcional, e se for, obviamente, uma empresa de confiança. Uma fusão é o tipo especial de aquisição em que duas empresas se juntam para formar uma empresa nova e maior. O que acontece nos negócios internacionais? Acontece, por exemplo, assim. Vamos dizer que aqui no Brasil nós temos a Mondelez, mas isso é um péssimo exemplo, tá? Porque a Mondelez é muito grande. Vamos dizer aqui que nós temos a marca Arcor. Nós temos a marca de chocolate Arcor. E tem alguma empresa lá fora de chocolate, vamos dizer a Lindt. Olha outra comparação bizarra. A Lindt quer entrar no Brasil e não sabe como, assim, efetivamente, produzindo e tudo mais. Digamos que ela não está forte aqui, que nem está agora. E ela decide simplesmente comprar a Arcor para começar a fabricar o chocolate dela aqui dentro. Essa é uma situação que exemplifica bem isso aqui. Às vezes, para uma empresa entrar no mercado do zero, ela recebe muita resistência. Mas se ela inicialmente comprar uma marca que já é popular aqui, e depois inserindo aos poucos o seu produto principal, até que de maneira esse produto principal substitua a marca que já estava aqui, essa é uma estratégia gradual que funciona muito bem.
Isso no ramo de alimentos é muito bem utilizado, porque as pessoas já conhecem, já consomem um produto que ela adquiriu e que aos poucos ela vai inserindo em parceria com aquele produto, o produto principal, e quando vê, ela já dominou o mercado também com outro produto. Então, fazer fusão, fazer parceria, comprar empresa no país que você quer adentrar, vale bastante a pena. Iniciativa colaborativa e internacional. As joint ventures normalmente são estabelecidas quando uma das partes não possui todos os recursos necessários para explorar uma oportunidade. Aquela ideia, sai caro entrar para um país, o investimento é grande, então por que não dividir os custos de ter uma planta de produção naquele lugar, simplesmente tendo vários investidores juntos, por mais que sejam concorrentes, entrando naquele mercado. Se você sabe que aquele mercado comporta, vai fundo que vale a pena e diminui o risco para todo mundo. É feito para perseguir determinados objetivos ou satisfazer uma necessidade importante do negócio, com os parceiros conservando sua independência, porque ambas as empresas continuam atuando separadamente. É o caso famoso da Renault e a Nissan. A colaboração exige da diretoria que defina claramente seus objetivos e estratégias. Qual que é o problema? Se as empresas tiverem estruturas, seja também cultura organizacional, ou até mesmo visões estratégicas diferentes, isso pode afetar a parceria entre elas. Então é importante que tudo tenha que ser muito bem acordado. Óbvio que qualquer empreendimento bilionário vai ter um nível de controle maior, um nível de pesquisa maior para embasar aquele negócio. Mas nunca se sabe e é complicado. Então, vale a pena tomar sempre cuidado. Isso requer muita pesquisa na área de perspectiva, bem como fortes habilidades de negociação. Óbvio. Pelo menos metade de todos os empreendimentos colaborativos falha por causa de diferenças culturais, uma lógica pobre sobre empreendimento, objetivos diferentes dos parceiros, pouco planejamento, falta de controle e contribuições desiguais dos parceiros. Pensem que todos esses problemas acabam acontecendo em empresas que não são empresinhas pequenas. Não é uma padaria que funde com outra. É realmente empresas multinacionais gigantescas que fazem esse tipo empreendimento colaborativo e realmente se dão mal porque não fizeram um planejamento adequado, simplesmente elas começaram a se tornar conflitantes. E às vezes, se uma dessas empresas arrumar um problema cultural naquele lugar, simplesmente por ter uma visão diferente, isso pode afetar o negócio parceiro também. Então, é bem complicado. Por um lado, você diminui o custo de investimento, mas se você fizer bem o dever de casa, não vai dar nenhum problema. Mas se você fizer... Não vou falar meio por cima, porque nenhuma empresa dessa faz um investimento pobre, faz uma análise pobre ou bem por cima, mas se não investir o suficiente e não considerar o maior número possível de variáveis e problemas que podem ser dados, e já discutir isso contratualmente de uma forma mais precisa, pode gerar uns problemas grandes e acabar, digamos, ferrando o investimento de ambas as empresas. As empresas devem escolher seus parceiros com cuidado e devem seguir um processo sistemático de gestão de empreendimentos. Óbvio que se a empresa fizer parceria desse estilo pela primeira vez, ela tem uma tendência muito maior a quebrar porque ela não conhece as falhas do negócio. Mas se for uma empresa que já entrou em vários países diferentes, já fez vários empreendimentos parecidos, para ela fica fácil obter sucesso sem diminuindo o risco ao máximo. A experiência dos varejistas nos mercados estrangeiros. O varejo internacional cresceu muito nos últimos anos. O sucesso depende da adaptação às condições locais, mantendo as características únicas do varejista e a proposta de valor. Quando vocês veem, por exemplo, um supermercado que é mundial, que nem o Walmart, vindo para o Brasil, agora ele foi embora de novo e fica essa transição de Big vem e o Walmart vai, você vê que apesar de eles estarem aqui trazendo alguma cultura de fora, por exemplo, no Walmart tinha os produtos Great Value, que era uma marca bem custo-benefício, até em Araucária é vendido no mercado todo dia ali. Essa marca ela tem produtos que são ligeiramente mais baratos que as marcas padrões do mercado, ela tem um padrão de qualidade alto ainda para os produtos dela, eu não sei dizer se é de tudo, mas pelo menos em muitos produtos são, e eles têm packs maiores, às vezes você vai conseguir comprar, por exemplo, 1 litro de óleo pelo preço comum, e você consegue comprar um galão de 5 litros de óleo, tentando passar um pouco da cultura norte-americana. Então você vê que a empresa, ela tenta manter ainda assim seus valores, só que ainda assim ela tem que se adaptar à realidade local. Tipo, não pode ter armas vendidas no supermercado brasileiro, mas nos Estados Unidos pode. Então você vai ter sessões de esporte totalmente diferentes de um país para o outro, se vai ter subseção ou não. Então você mantém a essência, o conceito da marca, o que ela quer proporcionar, como por exemplo, custo-benefício, mas tem que ter um custo-benefício para cada região e como essa região comporta. Os varejistas internacionais enfrentam vários desafios, incluindo as barreiras culturais linguísticas, a forte lealdade dos varejistas locais. Então é difícil, por exemplo, o Walmart entrar aqui, sendo que a marca às vezes pode sair realmente, ligeiramente pior do que outros mercados que já são bem estabilizados aqui localmente. Às vezes a pessoa, quando vê algo extremamente bem estruturado, um mercado limpo, por exemplo, ou bem organizado, eles vão achar que ele é caro. Então as pessoas às vezes preferem comprar de um Americanas da vida, ou que nem num Condor, que realmente é mais desorganizado em muitas questões, porque ele tem uma aparência que, teoricamente, remete a um preço mais baixo. Isso é uma ilusão de perspectiva. Inclusive,
se você perguntar para alguém que trabalha no Mercadorama, na parte estratégica, eles realmente falam que a desorganização, espaço pequeno, é para dar a impressão que é um lugar que vende por preços mais baratos. E é uma questão estratégica que parece ser tão besta. Às vezes pode ser só uma justificativa para o negócio ser desorganizado, mas é interessante ver isso de quanto é importante você adotar a perspectiva das pessoas, analisar o viés daquela região para dominar a tua estratégia e ver como você vai se comportar. Porque se a tua estratégia ter um preço baixo, às vezes compensa você ter a estratégia independente de cada lugar, para que aquela sociedade realmente absorve como sendo um lugar que vende as coisas por um preço baixo. Isso é bem interessante. E essa foi a primeira parte da aula. Foi realmente só mais digamos, um adendo sobre essa questão de investimentos diretos. Mas, querendo ou não, essa matéria envolve temas que são bem cíclicos e repetitivos, porque a lógica que há entre os pontos é meio semelhante. Ela, querendo ou não, implica que para ter investimento nacional você tem que investir muito mais em pesquisa e não pode fazer as coisas às cegas, porque a coisa sai mais cara. Na última aula, eu quero pegar e trazer alguns tópicos para vocês extras, que é principalmente esse ponto, que eu já tinha comentado antes, que é se você quiser abrir um negócio nacional, por onde você começa, e quais são as estratégias que facilitam esse processo. Existem algumas. E outra que eu queria trazer, que eu não trouxe nessa aula de agora, apesar de estar falando em franquias, é o passo a passo de como se abrir uma franquia. Eu quero ver se talvez na próxima aula eu traga essa discussão à tona, mas porque construir uma franquia tem muita burocracia no nosso mercado nacional. Tem um processo, tem uma fila de aprovação, tem alguns critérios a serem seguidos. E na verdade é meio besta, porque se você quiser abrir uma franquia e quiser franquear qualquer negócio que você tenha, teoricamente você poderia fazer isso. Se tem gente que quer contratar, não tem nada errado. Mas no Brasil tem uma análise, porque se envolve uma questão que pode ser feita de qualquer forma. Pode haver uma espécie de máfia de venda de marcas para propiciar o crescimento de negócios pequenos. E eles mantêm esse mercado bem protegido, cheio de protecionismo, para realmente não virar um caos. Mas eu quero ver se consigo trazer um pouco dessas regras, nem que seja numa lista, só para poder dar uma introdução melhor como isso aqui funciona, porque é uma boa oportunidade de negócio, tanto você comprar uma franquia, não se for uma franquia besta, porque tem muita franquia que se você entrar no portal de franchising, são bem bestas, são umas consultorias, que se a pessoa conseguir contratar um design, faz uma marca melhor e faz mais sucesso. Mas é uma boa oportunidade se as pessoas querem ter algum negócio que saiba que vai dar retorno, por exemplo, abrir uma escola de inglês, é quase sucesso garantido. A chance cai absurdamente no risco de falência. Só que também para você montar o negócio é muito mais caro. Mas se for ver, vale a pena se for criar um planejamento a longo prazo, abrir franquias nem que sejam menores, porque o retorno é muito mais garantido. Mas também é muito mais difícil você ficar rico. Então vale a pena analisar essa questão do que vale mais a pena. Se você pegar e abrir várias marcas e vários pequenos negócios e investir naqueles que vão deslanchando, ou comprar um negócio que é quase mais certo. Ou fazer as duas coisas, o equilíbrio saudável, é muito complexo. Mas existem vários pontos de vista diferentes de se analisar essa mesma questão. Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Beleza. O tópico em si não é muito complexo, eu tentei dar uma boa simplificada. Só que ainda assim tem suas particularidades ali e que pode haver alguma outra dúvida na questão. A natureza das estratégias de entrada contratual em negócios nacionais. A estratégia de entrada contratual nos negócios nacionais refere-se à concessão da permissão de uso de propriedade intelectual em um sócio estrangeiro em troca de fluxo contínuo de pagamentos. Tá, o que esse parágrafo significa? É aquela ideia. Na primeira parte da aula a gente viu como que uma empresa faz para efetivamente entrar num país, ou até mesmo como ela pode diminuir o risco. No caso, se ela exportar um produto pronto, ainda assim ela está entrando no país com um pouco mais de identidade. Só que quais são as outras estratégias? Uma delas é licenciamento, a gente comentou delas lá nas primeiras aulas. O licenciamento é você pegar e conceder o direito sobre a tua marca para um terceiro. Isso parece algo, digamos, simples quando se trata de mídias, por exemplo, um produto licenciado Disney. Sai um filme da Disney ou da Marvel, e daí vem camisetas sendo vendidas, vem brinquedos sendo vendidos, e muitos desses brinquedos são fabricados, por exemplo, pela Estrela. Então a Estrela compra o direito de criar produtos sobre aquela marca. Às vezes o produto pode ser idêntico àquele que é fabricado lá nos Estados Unidos, ou ele pode ser um produto diferente que ainda assim vai levar a marca. Tipo um boneco todo bonitinho do Buzz Lightyear, que tem articulação, um laser e as asinhas dele abre, ou um boneco tudo travado, tudo engessado, que é feito de borracha, ainda assim custa imensamente caro, e é vendido no Brasil como um produto licenciado. Ambas as situações realmente acontecem. A questão principal do licenciamento é que você perde um pouco a tua questão da propagação do valor. Você concede a um terceiro livremente o direito de explorar a tua marca. Mas, obviamente, você vai pôr regras também. Mas ainda assim, se você não precisar de jeito dessas regras, pode surgir algumas coisas absurdas. E franquia, é o que ele falou até agora há pouco. A franquia é você padronizar um negócio e realmente vender
toda essa estrutura, toda essa eficiência adquirida, todo o sistema de interação daquele negócio para outras pessoas tocarem uma réplica da tua empresa central. Isso vale bastante a pena, no caso, quando você cria a franquia, porque você recebe royalties, você vende produtos, que nem, por exemplo, escola de inglês, vende material à parte, às vezes, e ganha sobre a venda do material, e assim vai indo. Você consegue criar uma cadeia muito interessante de renda. Mas sempre tem essa questão da compensação. Se você montar um negócio e der certo, o lucro é teu. Se você montar um negócio e der certo, além de você ter pago para entrar, tipo uma espécie de luva, você ainda vai ter que pagar uma rentabilidade periódica para aquela instituição principal. Então, tem que analisar se vale a pena ou não. Mas, em geral, é um investimento seguro que proporciona uma boa renda. Dificilmente alguém fica rico com franquia, mas você consegue ser classe média alta, digamos assim. Também é um investimento grande. Então, falando um pouco mais sobre licenciamento, o acordo entre licenciador e licenciado é válido por um período específico em um país ou região específica. Eu tinha dado esse exemplo também lá atrás, que no caso era do G.I. Joe, que virou comandos em ação no Brasil. Olha, tipo, a arte de uma e a arte de outra. Vocês veem que aqui virou um negócio que tá um pouco deslanchado. A marca original J. Joe tem vários produtos, tem filme, tem desenhos, tem quadrinhos. E aqui no Brasil, a marca Comandos e Ação tomou a frente porque a Estrela licenciou a marca J. Joe, registrou a marca Comandos e Ação e lançou produtos próprios na linha Comandos e Ação. Então isso é confuso porque os produtos originais do J. Joe são esses bonequinhos esquisitos aqui, cheios de articulação, que tem um monte de aparelho, tem tanque, tem nave, tem navio, tem um monte de coisa. O foco deles principal é vender acessórios. Só que no Brasil, o Comandos em Ação abrangeu mais produtos de outras marcas licenciadas. Então se gerou um certo nível, digamos, de confusão no mercado do que realmente seria Comandos em Ação e G.I. Joe. Até mais porque as duas marcas aparecem juntas. Então, é complicado essa questão do licenciamento porque se perde um pouco o controle. Aqui tem o exemplo da Peticas, que ela lança vários produtos que são licenciados. Então todos são produtos de alta qualidade, são aprovados pela marca original. E dessa forma você tem um pouquinho mais de confiança e sabe que o produto é um pouquinho melhor. Às vezes pode comprar o mesmo produto de um camelô e a qualidade ser um pouquinho inferior e afins não ser licenciado. Isso aqui vai longe, mas para brinquedo e produtos derivados de filme, música, quadrinhos e afins é muito comum a gente ver produtos que são licenciados. E querendo ou não, a rentabilidade real de um filme não é tamanha quanto comparada dos produtos licenciados. Essa venda aqui rende muito mais para a Disney do que, e para a própria Warner, né, também aqui nas casas das estampas da DC, do que se imagina que um filme está rendendo para ela, por exemplo, de bilheteria. Então, é um investimento junto ali que traz bastante retorno. O licenciamento é muito utilizado na indústria da moda e de brinquedos. Essas duas são as principais, mas ambas remetem à mídia. Então, cria-se um produto, uma mídia que realmente faz sucesso, seja um quadrinho, seja um filme, um desenho, e com isso você licencia aquela marca para fabricantes fabricarem seus produtos. Qual que é o problema? Vira e mexe dá alguma questão que a empresa em geral não tem culpa. Tipo, uma criança engasgar com uma parte de um brinquedo ser porcaria e quebrar facilmente. É bem complexa essa questão. E tem que ser analisada qual que é o nível de controle que você vai ter para aquilo que se licencia. Oi, diga. Professor, Fica à vontade. desculpa interromper, perdão. Eu só queria tirar uma dúvida, por exemplo, assim, essa parte de licenciamento, a marca que se disponibiliza a deixar outro fabricante vender produtos licenciados, né, com a sua marca, não tem como fazer regras, um padrão de qualidade para poder comercializar? Então, tem, só que é complicado você cobrar isso, porque, por exemplo, assim, tem muitas coisas que são subjetivas. Vamos dar um exemplo, a Vaio é uma empresa japonesa. A Vaio, se não me engano, antigamente pertencia à Sony. Eu não tenho certeza da situação, se ela ainda pertence ou pertencia. Mas, enfim, a Vaio estava diretamente no Brasil fabricando produtos Sony Vaio. Só que daí, depois de um tempo, a Vaio foi licenciada e passada para Positivo. Então, agora a Positivo fabrica os produtos Vaio. E pro consumidor, ele não percebe essas transações se não ficar antenado nessas questões. Mas qual que é o problema? Esse produto é fabricado ainda sob as mesmas condições que os produtos positivos. E os produtos positivos têm uma certa fama de dar problema com mais facilidade. Então, isso acaba propagando de uma marca para outra. Por mais que você exija contratualmente que essa empresa não pode ter um nível de reclamação X, tem que melhorar a qualidade de fabricação, ainda assim é difícil garantir que isso funcione na prática. Porque isso é, digamos, transpassado por uma série de fatores. Por exemplo, assim, uma loja Sony Vaio, ela teria ser uma loja mais premium, uma loja parecida com uma loja Samsung. Daí você pega uma loja que vende produto positivo, ela é muito mais largada. E ela, consequentemente, vai ser fabricada, vai ser vendida ali dentro, porque somente assim compensa para o licenciado. E
a pessoa às vezes exige que tenha uma questão de bom atendimento e tudo mais, mas é difícil você criar métricas e monitorar isso constantemente. Então, por mais que tenham regras, ainda assim é difícil você garantir a mesma propagação de valor. Mas tem empresas que têm muito mais controladoras, exigem um valor maior para realmente licenciar, e daí gera produtos de melhor qualidade. Tipo, os produtos Disney, em geral, são bons. Eles não são ruins. Mas é complicado porque muitas vezes você vai licenciar não somente para o Brasil, mas vai licenciar para 100 países. E é difícil você monitorar todos esses 100 países se os produtos têm qualidade ou não. E acompanhar, principalmente, continuamente, se aquele pessoa, o licenciado, se ele realmente está prestando um bom serviço. É difícil você conseguir acompanhar isso no longo prazo. Você consegue, digamos, criar regras para avaliar o produto, ver se o produto está funcionando bem e tudo mais. Mas se o serviço tem qualidade, isso é muito mais complexo de avaliar. Principalmente nessa questão que nem se ele vai em informática. Pense que a assistência técnica seria mesmo positivo. E a Vaio normalmente era uma empresa que tinha uma postura parecida com a Dell, de ter algo mais premium, atendimento personalizado. Não compensaria positivo pegar e criar esse atendimento melhor. Então, no fim das contas, a empresa, para ganhar dinheiro, acaba às vezes abrindo mão e entregando por um preço menor, sabendo que a qualidade vai correr o risco de ser inferior. Então, é complicado. Ok, entendi, professor. Valeu, obrigadão. Dispõe, imagina. Então, as vantagens e desvantagens. O licenciamento permite à empresa ganhar presença no mercado sem fazer um investimento de capital. Você tem uma marca forte, você tem, no caso, algo que vai fazer vender, então você só pega e permite que um terceiro fabrique para você e venda. Isso, em teoria, parece uma ótima ideia e realmente funciona. Muitas grandes empresas do mundo ganham dessa forma. O licenciador pode evitar o risco político, as barreiras governamentais e outros riscos associados ao investimento direto estrangeiro. Qual que é a questão aqui? Para você investir num país, você vai ter uma série de barreiras, precisa conseguir alvará, autorizações e todos os tipos de burocracia que o pequeno empresário passa, e para uma empresa muito maior isso é muito mais difícil. Se você pegar uma empresa que já tem essas autorizações aqui, você só concede direito de uso da marca dela, coloca as regras e ela começa a fabricar para você. É muito mais rápido, você consegue implantar uma empresa muito mais rapidamente. Então, por essas questões, se você quer fortalecer a sua presença no mercado, vale a pena se atuar dessa forma. O licenciamento permite às empresas testar a viabilidade de um mercado determinado. Então, qual a questão? Se você viu que o mercado aqui gostou da tua marca, você coloca esse licenciamento por um prazo finito e, assim, todo contrato tem um prazo finito, tá? Mas um prazo menor. E você avalia constantemente se vale a pena manter esse produto licenciado ou se você pega e assume a fabricação por conta própria. Então, você pode utilizar isso como uma espécie de teste. Você faz isso no início em menor escala, gasta menos dor de cabeça, e se vê se realmente compensa, daí você faz o investimento direto. Isso é uma boa estratégia. Mas o licenciamento gera lucros menores e limita a capacidade da empresa de controlar sua propriedade intelectual. Esse é um terceiro problema que ele estava falando, que é a questão da propriedade intelectual. Pense que, se você, por exemplo, licencia a marca Vaio para cá, você normalmente não licencia só a marca, você licencia outras características, inclusive os modelos de produtos que muitas vezes vão ser fabricados, digamos, como réplicas do original para cá. O problema disso é que você acaba entregando de mão beijada os segredos da tua empresa para uma outra empresa. E por mais que você decida romper o contrato, você muitas vezes pode acabar sendo lesado e aquele cliente tendo um produto cópia. E quando eu digo cópia, não necessariamente fazendo um plágio que tem punições legais. Você acaba copiando questões como, por exemplo, maneira de produção, know-how de determinado assunto. Você começa a absorver características que sairiam muito caras de desenvolver ao longo do tempo, mas que você consegue absorver diretamente da empresa. A China é o maior exemplo disso aqui. A China não é o mesmo caso de licenciamento, mas é bem parecido. Por ela fabricar produtos do mundo inteiro, ela adquire a capacidade produtiva de copiar esses produtos também e fabricar por conta produtos semelhantes. No mercado eletrônico chinês foi basicamente o que aconteceu. E isso diminui a fatia do mercado constantemente dessa empresa que cedeu ou licenciou o seu produto para outras empresas fabricar. Então é bem complicado. E você ganha menos licenciamento, você ganha pelo uso daquela marca. Você pode ganhar por unidade vendida e afins, mas ainda assim vai ser muito menor do que se você tivesse realmente a fabricação por conta e toda a cadeia de entrega. Você ganharia mais dessa forma. Então por isso que ainda vale a pena você fazer um investimento direto. Então agora um pouquinho de franquia.
Os franqueadores utilizam marcas facilmente identificáveis e tentam garantir a qualidade do produto e que o cliente tenha uma experiência padronizada. Então você consegue dessa forma aqui, melhor que licenciado, você consegue garantir que a pessoa que entre, por exemplo, numa franquia tua aqui em Araucária, uma franquia sua lá no Maranhão, que tenha quase a mesma estrutura e o mesmo princípio, o mesmo tipo de atendimento, o mesmo design, interiores, tudo, mesma arquitetura, você consegue garantir que essa experiência seja mais ampla, mais padronizada. O único problema é que isso ainda assim tem esses pequenos desvaneios que tornam o produto não padronizado, sendo mais difícil. Um caso interessante aqui de Araucária, que a gente pode ver, tinha a Josias Hot Dog, que foi substituído pelo Senhor Divino. Quando a marca Senhor Divino é do próprio dono daquele estabelecimento. Só que antes ele tinha como se fosse uma espécie de franquia o Josias Hot Dog aqui em Araucária. Era Josias, acho mesmo. E assim que ele terminou a marca Josias e começou a marca dele própria, Senhor Divino, ele manteve os produtos e o estilo todo de produção do Josias no Senhor Divino. Então pense que isso é uma brecha que realmente existe. Você pode confiar todo o teu segredo de negócio e a pessoa pode abrir uma concorrente na tua cara. Então, é complicado, mas em geral, as empresas que fazem franquias, tem muita empresa que só monta a franquia e sai vendendo ela por aí, porque para ela não importa o negócio em si ou a estrutura própria que você tenha. Importa vender bastante franquia e ganhar todo o dinheiro que você pode até determinado momento. Então, importa expandir a marca. Então, de qualquer forma, vale a pena. Mas tem que tomar cuidado. Criar contratos padronizando essas questões e evitando a propagação indevida de informações é uma estratégia útil e válida, mas ainda assim não garante completamente. É um acordo pelo qual um franqueado obtém direito e responsabilidade de desenvolver lojas franchising para atender a um país ou uma região. O franchising é comum no varejo internacional, então é difícil reproduzir nos diferentes mercados. Porque vai ter várias franchises que vão vir para lugares específicos e não vai dar certo, simplesmente que o povo não consegue absorver. Tipo, no Brasil nós temos muitas que estão associadas, estão instaladas no São Paulo, mas que eles não ousam ir para outros lugares. Essa nosso bar é bem comum, tem em tudo que é lugar. Mas, por exemplo, tem a Coco Bambu, tem a Red Lobster, que são famosas principalmente em São Paulo. Assim, Coco Bambu tem aqui na região, né? Red Lobster não. E lá fora dá certo, porque tem um preço X, demanda que os clientes tenham interesse em consumir determinados produtos, e às vezes vem para algum lugar e realmente não dá certo, e não abre. É aquela questão também sobre se daria certo ou não fazer uma Starbucks aqui na região de Curitiba e afins. É uma coisa que demorou para surgir e conclui-se que o mercado atual teria dificuldade de absorver, porque em Curitiba tem muitas cafeterias e é uma questão, um trabalho mais gourmet e muito especial de cada lugar, porque cada um vai ter seu tipo de produto. Se não me engano, em Curitiba tem a Luca Café, que é grande, e é difícil quando o mercado já está maduro, uma franquia chegar e tomar um espaço, principalmente porque o produto tipo do Starbucks é mais caro. Você vai pagar R$20 num café, coisa que você vai numa cafeteria gourmet em Curitiba, você vai pagar 10. Então, o pessoal, por ter um atendimento, ter um barista ali com você, às vezes vai preferir esse atendimento personalizado. Mas não é necessariamente uma regra. Mas também tem a ser um problema, porque nem tudo é absorvido em todo que é tipo de lugar. E às vezes a pessoa desembolsa e faz um grande investimento para instalar uma franquia, que provavelmente não vai dar certo. Então, é uma lógica ainda assim complicada, mas, como eu tinha dito, é muito mais fácil você obter sucesso numa franquia do que abrir um negócio por conta própria. Vantagens e desvantagens. O franchising permite que os franqueados tenham acesso a marcas bem estabelecidas e sistemas de negócios conhecidos, reduzindo o risco. O franqueador pode rapidamente internacionalizar seu negócio, aproveitando a motivação e o conhecimento de franqueados locais. Então, você pode pegar e é um jeito mais fácil de adaptar para o negócio para outros países. Porque as pessoas que estão fazendo investimento numa região que você não atua, elas conhecem, por exemplo, ou pelo menos deveriam conhecer, qual que é o melhor lugar para abrir aquela franquia. Coisa que para você por si só aprender, tendo que conhecer aquele lugar e entrar nele, pode levar um certo tempo. Mas o know-how do investidor naquele lugar pode realmente ajudar nessa parte. Mas, como também acontece com o licenciamento, os franqueadores correm risco inerente à divulgação de propriedade intelectual a terceiros. No caso do licenciamento, isso ainda é menor, porque os produtos licenciados, normalmente, eles só levam o nome da marca e tem uma flexibilidade bem grande para quem vai produzir. Então, essa questão do propriedade intelectual é mais simples. Mas em franquia, isso aqui é um problema sério. Porque é muito fácil para alguém, por exemplo, comprar uma franquia em uma escola de inglês, ver o método de ensino, ver como funciona o treinamento, ver o jeito de como funciona o negócio, e simplesmente replicar isso e fazer mais barato.
Isso é uma tendência que acontece no mercado. O que acontece é que marcas fortes dominam o mercado e se torna mais fácil de manter a propriedade intelectual ativa na mão de quem realmente detém ela. Mas ainda assim tende a ser um problema, porque qualquer negócio vai ter atingido um nível de maturidade e eficiência que, se outras empresas descobrirem como isso funciona, isso aumenta muito a concorrência. Então é complicado, mas ainda assim vale-se a pena. Mas tem que ter ciência de que é difícil você criar essa propagação de valor unicamente por aquilo que você faz na franquia. Você tem que investir muito em publicidade, porque isso aí, por exemplo, vai ver que nem o exemplo da escola de inglês. Tem escola de inglês independentes, mas querendo ou não, que nem aqui na Araucária, nós temos a Wizard, temos a Influx, temos a Rockefeller, e tem mais uma que eu não me lembro, é a CNN, CCA, não sei qual que é, mas tem algumas novas que surgiram com o passar do tempo. E a marca delas são muito fortes. Você vê comercial, você vê outdoor, então você já sabe que aquele é um bom padrão e o diploma daquele curso de inglês vale a pena. Então por isso que você prefere as franquias. Mas, às vezes, se alguém que só quer aprender conversação, ir numa escola independente sai muito mais barato. Então tem mercado para ambos, mas, que ou não, você demonstra o know-how e um sistema eficiente para um concorrente potencial que vai facilmente conseguir copiar aquilo lá. Então tem seus problemas e suas vantagens aqui dentro também. E agora, para finalizar a aula, temos outras estratégias de entrada contratual. Nos acordos Build, Operate e Transfer, a empresa faz contratos para construir instalações maiores, que operam durante alguns anos e depois transferem para o governo local ou entidade pública. Isso aqui é bem interessante e acontece em algumas áreas em específico. Vamos falar, por exemplo, a energia. Energia isso que é bem comum, até qualquer exemplo aqui numa usina nuclear. Então, o que acontece? Existem países que concedem o direito da empresa pegar, instalar uma usina lá, o governo não vai pagar nada. Essa empresa pode pegar, operar essa usina por tempo determinado, digamos 15 anos, até mesmo que ela recupere o valor investido e ganhe lucros em cima daquilo, ela pode cobrar o preço da energia ali, sem às vezes pagar até mesmo impostos, então para ela valer a pena, e passado esse período, eles passam essa estrutura para o governo gratuitamente. Isso aqui é bem interessante, porque isso aqui a longo prazo parece extremamente vantajoso para o governo, e realmente é. No Brasil, a gente não fez isso, até onde eu sei. O que acontece é que normalmente aqui as usinas são parceria público-privada, então é um pouco, que nem aqui na região, é um pouco da Copel, um pouco do meio privado e assim vai indo. Tem bastante empresas e usinas que surgiram dessa maneira. Mas esse tipo de contrato é bem interessante, mas obviamente o investimento para entrar numa situação como essa é bilionário e absurdo. Mas ainda assim é um tipo de contratação interessante. O contrato turnkey, eu falei para vocês no começo da disciplina, significa você, por exemplo, você não sabe como começar e fazer uma pesquisa, você não sabe onde está a tua fábrica, você não sabe como está a tua fábrica naquele lugar, seguindo todas as regras legais, principalmente ambientais daquela região, você não sabe como contratar pessoas, você não sabe como conseguir as aprovações, você praticamente não sabe nada, mas você sabe que aquele lugar pode absorver bem teu produto. Então o que você faz? Contrata uma empresa especializada em fazer essa instalação para você. Eles vão te entregar a empresa pronta, por isso o nome turnkey. Então você chega, contrata uma empresa que vai montar o negócio inteiro para você, fazer adaptação, contratar pessoas, deixar o negócio funcionando e depois ele te entrega para sua administração. Obviamente com um processo de integração e transição de uma coisa ou outra para não gerar nenhum problema. Então é bem interessante e também diminui o risco. E também diminui também o empenho de como você vai fazer a sua instalação no outro país. Os contratos de gestão ocorrem quando uma empresa contrata outra para fornecer seu know-how administrativo na operação de uma fábrica ou negócio, como no caso de hotéis. Então, você, no caso, comprou um hotel, digamos, você tem uma rede de hotéis, tipo, por exemplo, a Hilton, e comprou hotéis pelo mundo todo, ou pelo menos em alguns países em específico ali, que você não tinha e tinha controle antes. Então, você contrata uma empresa que vai administrar o teu negócio para você e vai desenvolver essa capacidade de identidade própria do negócio e futuramente você assume completamente. Então você contrata uma empresa especializada naquela região para dominar o teu negócio. Tem uma diferença, né, disso no turnkey, que no turnkey a empresa desenvolve o teu negócio, desmonta uma fábrica inteira para você. Já no know-how, você contrata uma empresa, uma entidade que seja especializada no tipo de negócio para gerenciar teu negócio para você até ele começar a deslanchar. Então, são diferentes. Ou também tem o leasing. A empresa aluga máquinas e equipamentos, normalmente por um longo período, a clientes localizados no exterior.
Isso acontece com investimento agrícola, principalmente, porque os equipamentos são caros, então você, digamos, cobra um aluguel constante para manter aqueles equipamentos fazendo colheita para ti, como se fossem colheitadeiras, e outros tipos de modalidade também, às vezes equipamentos de produção, fábricas grandes podem utilizar esse mesmo sistema também. Então você pega e realmente contrata e aluga esses equipamentos para produzir para você. E na questão do comércio internacional, isso pode acontecer também para você contratar uma fábrica para fabricar teu produto para você mesmo vender. Então, é bem interessante e bem abrangente a interpretação, mas consiste em você pegar e alugar continuamente um bem, produto, um sistema para uma empresa para diminuir a dor de cabeça dela, uma espécie de terceirização. E eu acredito que isso aqui seja o último slide, vamos lá? Olha, está acabando. Gestão no âmbito do licenciamento e franquia. A violação à propriedade intelectual ocorre por meio da pirataria e da falsificação, que custa às empresas milhões de dólares por ano. Qual que é o problema disso aqui? Se você licencia teu produto, ou se você cria uma franquia, você está dando para terceiros, como já foi dito, teus segredos de negócio, ou como funciona aquele negócio, a eficiência dele e tudo mais. Isso aqui é um problema, porque se o país for muito flexível na questão da propriedade intelectual, que nem a China é, você consequentemente vai ter falsificação, e vai ter falsificação no mundo inteiro ainda, daqui é fabricado naquele lugar. Então, é bem complicado. As diretorias devem proteger sua propriedade intelectual industrial, registrando patentes, marcas registradas e outros ativos em cada país, minimizando a operação em países famosos pela falsificação e nos países com leis inconsistentes de propriedade intelectual. Qual que é a questão? O ideal é que se proteja em vários países, então por mais que a pessoa falsifique teu produto, ela não vai conseguir vender isso muito longe. Isso já te ajuda bastante. Mas ainda assim, pense no tamanho do controle. Muitas empresas não vale a pena de início a comprar o direito sobre tua marca em outro país. E acontece quando você quer ir em outro país, você não consegue fazer isso. Um exemplo fácil e nerd de puxar isso aí é que nem no caso do Resident Evil. O jogo, o filme, tudo isso é Resident Evil. Nas Américas, a marca é Resident Evil. Você vai ver, por exemplo, na Ásia, a Biohazard, o nome. E por que isso? O nome original é Biohazard, só quando chegaram para registrar na marca, a marca Biohazard já pertencia, se não me engano, a uma banda. Então daí teve que ter os dois nomes. É comum vocês verem produtos e serviços que acontece a situação. É o mesmo produto, é a mesma marca, só quando chega no país ele precisa mudar. Porque aquele outro nome, aquela outra marca registrada, pertence a outra empresa, outro negócio. Então, é complicado. O ideal é quando você monta um negócio e sabe o potencial dele para expandir para outros países, aos poucos você já vai registrando em outros países e aumentando sua proteção. Só que isso é caro. Você registrar uma marca no Brasil, se você for MEI, você vai pagar, se não me engano agora, algo em torno de uns R$ 500 para registrar uma marca como MEI ou como pessoa física. Se for microempresa, você vai pagar mais ou menos o dobro disso. E disso vai só encarecendo cada vez mais. E você tem que pagar cada X período de tempo e assim vai indo. Pense que pagar isso em euro ou em dólar sai absurdamente mais caro. Então, é complicado, mas existe essa importância, porque se for expandir o negócio, é muito melhor você poder adentrar no país tendo o teu nome de marca original, do que tendo que adaptar e, consequentemente, perder valor por causa disso. As empresas também devem capacitar os funcionários e os licenciados no uso legal da propriedade intelectual, identificar, rastrear e punir quem haja contra a propriedade intelectual. Um assunto que eu queria trazer para vocês, mas não vai ter tempo e não vai ter disciplina para isso, mas eu vou ver se consigo incluir, que seria a parte de BI, a parte de Business Intelligence, é muito interessante, e principalmente se vocês forem olhar, e vocês podem até precisar isso por conta, que é bem interessante, ver a parte, por exemplo, licitação, nome específico de uma técnica de você absorver e informações de terceiros licitamente, tecnicamente. E também, vocês podem pesquisar também questões sobre engenharia social, essa ciência que é por trás de proteger informações e conhecimento da própria empresa. Isso é muito interessante. E espionagem industrial é uma área divertida por si só, por estudar, mas pense o quantas empresas sofrem com isso. É cabuloso, e tem empresas que têm profissionais treinados para ir, por exemplo, em feiras e eventos e roubar informações técnicas de vendedores e equipes de outras empresas. Isso é bem interessante. E isso aqui está diretamente linkado com essa parte da disciplina, porque a empresa demora muito tempo para desenvolver um know-how e aumentar sua eficiência. E perder isso para um concorrente de uma hora para outra, para não ter um funcionário corretamente treinado para não passar informações, é um negócio absurdo. E é muito interessante essa ciência. Eu tive aula uma vez com um professor, que o nome dele, se não me engano, é Sérgio Ito. Ele é presidente não sei se é uma associação,
teoricamente, a maior certificação de BI que tem no Brasil e no mundo. A sede dela, se não me engano, fica em Nova York. Ele era presidente disso, então ter aula com ele foi bem interessante nesse ponto, e justamente por esses relatos, porque eles trabalham treinando profissionais de outras empresas para não pegarem e não passarem informações que não deveriam estar passando para outras pessoas. E isso, espionagem industrial, é absurdo, porque os caras têm um nível de gestão de dados que realmente impressiona. Eles veem, por exemplo, bares que as pessoas frequentam, vão lá e conversam com essas pessoas, utilizam técnicas de manipulação para pegar informações delas nos momentos que elas estão mais frágeis. E realmente um negócio que parece coisa de filme, mas existe realmente no mundo atual. E o que outras empresas fazem para se proteger contra isso? Eles têm contratos de confidencialidade gigantescos com seus funcionários. A Mondres é uma que eu sei que faz isso, e é um contrato absurdo, é gigantesco. E fala, inclusive, que se você for sair da empresa, você não pode entrar numa concorrente por um período X de tempo. A implicação legal nisso é complicada, porque nem sempre a empresa vai conseguir fazer valer esse contrato na prática legal, porque, teoricamente, você estaria punindo uma pessoa. Mas o que acontece, muitas vezes, é a empresa congelar esse funcionário. Esse funcionário quer sair da empresa, às vezes a empresa continua pagando salário para ele por um período de 1 ou 2 anos, simplesmente para ele não trabalhar na outra empresa. Porque como ele fica afastado um período, estando congelado, ele vai ficar um tempo fora o suficiente para a empresa se diferenciar novamente, porque é um processo de diferenciação cíclica, e o conhecimento dele, informação do mercado, não ser o suficiente para prejudicar mais a empresa. Então, as empresas se esforçam muito para controlar a propriedade intelectual. Isso não vale somente para você chegar e ter realmente lá uma patente daquela propriedade. Isso envolve você realmente evitar que funcionários saiam propagando informações por aí. E isso aqui em franquias é um problema ainda maior, porque você treina pessoas. Você, que nem na escola de inglês, você treina as pessoas com a metodologia Rockefeller, por exemplo. E essas pessoas já estão aptas, depois de um grande treinamento, a abrir seu próprio negócio extremamente similar e, pelo menos na parte operacional, economizar. Então, como dica, já que hoje a lição de casa vai ser basicamente 4 exercícios, assim como sempre, dê uma olhada sobre essa questão de engenharia social. É bem interessante, tem alguns livros muito bons no mercado sobre isso. Tem, acho que até alguns livros em português que são legais. E cursos sobre Business Intelligence, BI, transformação digital em empresas, são mercados que sempre vai ter espaço. Então, tenta estudar isso, essa ciência de analisar teu concorrente e conseguir obter informações das formas mais absurdas possíveis. Tem caso de empresas que analisam o esgoto de outras. Isso aí é bizarro para saber o quanto elas vão produzir. Tipo, pense que, sei lá, uma empresa que fabrica ovos, 2 empresas que fabricam ovos de chocolate. E uma empresa quer saber o quanto a outra vai produzir para poder ter uma presença igual no mercado. Eles podem analisar, por exemplo, o quanto de esgoto a empresa lança no ambiente, ou simplesmente para a empresa que faz o tratamento, e ver com isso o quanto que ela está produzindo, porque se ela libera mais água, você consegue ter uma escala proporcional de quanto que ela está produzindo. E as maneiras de como você obter informações como essas são cada vez mais absurdas, mas toda uma ciência por trás disso. E a engenharia social visa proteger, pelo menos que teus funcionários não passem informações a rodo por aí no mercado, porque as pessoas realmente falam, então é complicado. Então, se quiser estudar essa área, é uma área que vale muito a pena. E é uma área de hacker que não envolve programação. E existem hackers que atuam nas mais diversas áreas simplesmente obtendo informações das pessoas. E a maior parte das pessoas são hackeadas simplesmente porque elas abrem o bico. Não é porque alguém hackeou, invadiu o teu Facebook utilizando, digamos, fraquezas no Facebook. Os hackers exploram a facilidade das pessoas e fazem elas dar as senhas para elas. Elas fingem ser, por exemplo, funcionários das empresas, fingem ser funcionários de banco e pedem senha, conta da pessoa, e por que pareça, não é todo mundo, é a mínima quantidade de pessoas que oferecem. Mas pense, se uma a cada 100 pessoas dá realmente a senha e conta de banco para esse oportunista, é um problema sério. E a maior fragilidade das corporações é igualmente essa. É baseada na inocência das pessoas. Beleza? Então, gente, a aula de hoje é isso. É essa. Na nossa próxima semana, nós vamos ter quais conteúdos? Deixa eu ver aqui. Na próxima semana a gente vai falar sobre fornecimento de logística global, você realmente como pesquisar fornecedores e afins, e vamos falar também um pouco de marketing e estratégia global, algo mais direcionado especificamente para isso. E a nossa última aula vai ser principalmente focada para gestão financeira, contábil e de RH em empresas internacionais. Eu quero ver se eu consigo trazer isso nessa última aula, ou simplesmente na aula também
que vai ser a revisão por ali, e tratar esses assuntos que eu tinha falado, sobre como você montar uma empresa lá fora, e também como montar uma franquia, por exemplo, são áreas legais, e ver também se eu consigo trazer algum material extra para vocês conhecerem. Mas por hoje é só, pergunto para vocês se tem alguma dúvida, e é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu não, professor, tudo bem. Fechou. Tranquilo. A metodologia das disciplinas é bem parecidas, tá? Então a gente vai ter mais 2 aulas. Na mesma semana a gente vai ter revisão das duas, como agora a FACER facilitou essa questão da semana de provas, e na semana seguinte a gente vai ter a prova das duas, uma seguida da outra. Mas, em princípio, a faculdade não passou nenhuma mudança pra gente na questão das provas, ela vai ser seguindo a mesma base da prova do primeiro bimestre. Então, é algo bem tranquilo, beleza? Agradeço imensamente a oportunidade de estar dando aula aqui para vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Como eu tinha dito,